Imagina você adotar uma criança e essa criança vir a ser uma criança problemática, difícil de lidar. Será que você pode devolver essa criança, desfazer a adoção? O processo de adoção no Brasil é conhecido por ser demorado e burocrático. É difícil e leva tempo ser papai ou mamãe adotivo aqui no Brasil. Justamente por ser demorado e ter várias fases, presta bem atenção porque a pergunta desse vídeo tem duas respostas. De todas as fases do processo de adoção, é bom a gente levar em consideração que antes da concessão definitiva da adoção, a gente passa por uma fase chamada estágio de convivência. O estágio de convivência, que é um período entre 90 e 180 dias, é o tempo que o adulto e a criança têm para se conhecer. Eles podem se ver todos os dias no abrigo, podem conversar, então a gente já pode imaginar que começa a criar um vínculo afetivo entre essas pessoas, um vínculo de carinho entre eles. Então, se a gente analisa o processo de adoção, a gente pode ver que nessa fase o processo ainda não acabou. O processo ainda está caminhando, você já conhece a criança, que provavelmente vai ser seu filho, convive com ela, conversa com ela, mas não tem direito nenhum quanto a essa criança. A adoção definitiva ou a concessão da guarda provisória só acontece depois que o juiz e a equipe técnica entende que a relação entre o adulto e a criança é saudável. E essa relação inicial acontece e é analisada durante o estágio de convivência. Se durante o estágio de convivência o adulto ou até mesmo a criança fala que não se sente compatível com o outro, é perfeitamente possível desistir da adoção. Nesse caso, se o adulto desejar, ele pode continuar procurando outra criança para adotar. Então, nessa fase do processo é possível desistir porque a justiça brasileira entende que se o processo não acabou, a adoção ainda não aconteceu. Mas imagina comigo que a fase de convivência acabou, que a adoção definitiva foi concedida e que então depois de um tempo, depois de muitos anos, essa criança, esse adolescente começa a ser dor de cabeça. Essa criança começa a ser problemática, passa a representar um transtorno para a família que adotou. Nesse caso, após a adoção definitiva, é possível devolver essa criança, esse adolescente? A Constituição brasileira fala pra gente, em outras palavras, que para a lei não faz diferença se o filho é biológico ou adotado. Os direitos e deveres são os mesmos. Agora, para que você entenda, lembra lá na sua adolescência, quando você deu trabalho pro seu pai com a sua mãe, fez aquilo que você sabe o quê? Imagina como seria para você se seus pais tivessem desistido de ser seus pais. Se eles entregassem você pro Estado só porque tiveram problemas com você. Você deve imaginar que por mais que seus pais quisessem, não foi possível fazer isso. Então, voltando no que a Constituição nos diz sobre a igualdade entre os filhos biológicos e os filhos adotados, a regra é a mesma para os dois. Assim como não dá para desistir de ser pai biológico de alguém, também não dá para desistir de ser pai adotivo. A adoção aqui no Brasil tem caráter permanente e irrenunciável. Para mais vídeos de direito constitucional, civil, de família e administrativo, continua por aqui. Semana que vem a gente tem outro assunto para conversar. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém que você acha que pode se interessar nesse assunto.